Dúvidas? Como se tornar quemético? Você precisa ser iniciado? Não, você não precisa. Você apenas começa a praticar o quemetismo. O conceito de iniciação vem dos mistérios hermético e grego de Ísis e Osíris, que não podem ser claramente demonstrados no Egito Antigo da perspectiva de hoje. Então, esses mistérios são principalmente gregos. Além disso, não há conhecimento secreto ao qual alguém teria que obter acesso, tudo o que vale a pena conhecer é facilmente acessível graças à egiptologia moderna. Mas o que deve ser considerado secreto são os escritos de várias tumbas, já que a paz dos mortos deve permanecer inalterada, o que certamente não é o caso devido à pesquisa arqueológica. A esse respeito, a literatura formal e a liturgia dos mortos não eram para os olhos de todos, mas apenas para o sacerdócio em exercício e o próprio falecido. Mas mesmo o simples cidadão egípcio antigo adorava seus deuses em seus próprios santuários, dentro de um culto particular. Então você sempre pode fazer seu culto pessoal pelos deuses. O quemetismo e a Wicca são iguais? Não. O quemetismo é uma tradição completamente diferente da Wicca. Embora a Wicca possa adorar divindades egípcias, ela não tem nada a ver com o quemetismo. Os queméticos usam magia negra? A magia é parte integrante da prática quemética, que inclui tanto a magia positiva quanto a negativa. Mas com a magia negra no sentido ocultista, isso não tem nada a ver. Queméticos também estão comprometidos com o código ético de Maat ao lidar com magia negativa. Se falharem, correm o risco de perder o favor dos deuses. No entanto, como pessoa, pode-se e deve-se magicamente tomar a iniciativa se algo de errado acontecer e que deve ser combatido. Obter o Maat e acabar com seus inimigos também é responsabilidade de humanos e deuses. Qual é o aspecto mais importante da prática de quemética? Ao contrário das expectativas populares, este não é o culto aos deuses, mas a manutenção da ordem cósmica de Maat, manifestando-se em uma dimensão cósmica e social, estabelecendo uma diretriz ética para a vida da comunidade. Basicamente, isso significa lutar pelo bem e fazer a coisa certa para o benefício de todos. Será que uma divindade egípcia entra em contato comigo? Isso pode acontecer, muitos queméticos relatam a chegar ao quemetismo. Frequentemente, a pessoa visitada se sente inconscientemente atraída por uma certa divindade, de modo que, em algum momento, inevitavelmente chega a um contato e se percebe a presença de uma divindade. Então isso não é nada incomum. Deus primordial, afinal, quem é? Os egípcios tinham muitos mitos de criação diferentes, então, dependendo do mito local, você tinha diferentes deuses primordiais. Não existe um mito verdadeiro, nem um Deus primordial verdadeiro. Eles são todos verdadeiros. Os mitos existem para explicar o inexplicável e ensinar ética, filosofia e moral para as pessoas, não são fatos reais, mas os deuses são reais. Já os deuses primordiais, por exemplo, em Hermópolis, você tinha o Ogdoad. O deus Nu e sua contraparte feminina Naunet representavam a própria água inerte e primitiva, U e seu colega Al representavam a extensão infinita da água, Kekikau que personificaram a escuridão presente dentro dela, e Amon e Amone representavam sua natureza oculta e incognoscível. Em Tebas, você teve Amun como o criador principal. Na cidade Mênfis, Ptah e em Heliópolis Atum. Também posso adorar deuses de outro panteão além das divindades egípcias? Sim, não há nada contra isso. Especialmente os antigos egípcios são um bom exemplo para integrar deuses de outras culturas. Muitos dos deuses egípcios são da região da Mesopotâmia ou da Ásia, por exemplo. Mesmo no quemetismo moderno, não há nada de errado em adorar outros deuses. Como você sabe exatamente como era a antiga religião egípcia? Você pode realmente praticá-los com tanta precisão hoje? As modernas fontes egiptológicas fornecem agora dados muito detalhados sobre a cultura egípcia antiga, seu culto e sua visão de mundo. Portanto, não é difícil reconstruir a antiga religião egípcia de mais de 5.000 anos de registro histórico.
Naturalmente, alguns ajustes precisam ser feitos na prática moderna para torná-lo compatível com as práticas modernas, mas eles podem ser praticados relativamente fiéis ao original. Muitos deuses egípcios têm cabeças de animais. Queméticos realmente adoram animais? Sim, de fato, pode-se dizer que queméticos adoram animais. Muitos animais eram considerados imagens vivas dos deuses, semelhantes aos avatares do hinduísmo. Os animais não são, portanto, entendidos como símbolos dos deuses, mas são manifestações dos próprios deuses e, portanto, o homem não é considerado exclusivamente a coroa da criação e superior aos animais. Atributos de animais na representação dos deuses eram até considerados como um sinal de sua divindade, como asas, penas ou o corpo de um leão. Havia também divindades animais muito incomuns, como rãs, musaranhos ou hipopótamos.